الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o nosso nobre e querido mensageiro de Allah, Muhammad, filho de Abdullah, os companheiros e familiares de Muhammad, e todos aqueles que seguem Muhammad até o último dia. Como de costume, vamos ler o Corão para ter uma baraka. Allah no Corão diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Os irmãos querem recitar? Luiz Carlos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. منيف. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Queridos irmãos, iniciamos essa aula abençoada e nobre de terça-feira. Vamos tentar sempre, em todas as aulas que nós assistirmos, ou na mesquita, ou pelas plataformas, nós temos que tentar sempre colher o melhor, para sairmos dessa aula com imã, com a fé mais renovada. A intenção é essa. A história de hoje é sobre das quatro escolas do Islã. Quatro escolas, Arbal Madhahi. Por quê? Porque foram as quatro escolas que facilitou para nós estudarmos o Islã. São as quatro escolas que facilitou às universidades islâmicas estudarem o Alcorão e a Sunna, com entendimento correto, com entendimento dos companheiros do profeta, que colocaram fiqh, usul fiqh, tafsir e assim por diante. O primeiro dessas quatro escolas, conhecido como Imam Abu Hanifa Nu'man, rahmatullah alayhi, que Allah tenha misericórdia dele e dos demais. Veja, quando nós lembramos os nomes desses grandes sábios, tanto quanto Abu Hanifa, o Malik, o Shafi'i e o Ahmad, fala rahmatullah, Allah yarhamuhum, que Allah tenha misericórdia, radiyallahu anhum, que Allah esteja satisfeito com eles. Quantas pessoas nós lembramos os nomes que já se foram? Mas a maioria dos muçulmanos do mundo, quando lembra o nome deles, fala que Allah tenha misericórdia. Ou seja, eles estão ganhando du'a da maioria dos nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro. Isso tudo porque eles foram pessoas virtuosas, eruditos, sábios, sinceros. Mas isso tudo também mostra que eles tinham sinceridade. Mas além da sinceridade, tem algo que ajudou muito. E o que ajudou, como é falado aqui no Brasil, a educação vem do berço. A educação vem do berço. O que significa a educação vir do berço? Significa que o pai e a mãe
se foram pessoas de conduta, pessoas honradas, então o filho ou a filha com certeza vai ser uma pessoa grandiosa na vida mundana, uma pessoa honrada. Então tudo isso tem a ver com o pai e com a mãe. Por isso que a história é aquela história que eu já comentei até na Khutbah, na sexta-feira. Abu Hanifa tinha o seu pai lá atrás. E muitos relatam que Abu Hanifa era Tabi'in. O que é Tabi'in? Tabi'in é companheiro do profeta. Muitos falam que Abu Hanifa chegou a ver Anas bin Malik. Tem outros que falam não, que o mais correto é que ele era Tabi'in, companheiro dos companheiros dos companheiros. Entendeu? O seu pai, um grande erudito, ele trabalhava em vários lugares da época ali do Hijaz, da Península Arábica. E ele viajava muito. E as pessoas virtuosas não tinham muito poder aquisitivo bom. E esse homem estava numa das suas viagens, ele passou por um pomar e ele ficou já uns 3 dias, já estava uns 3 dias durante a sua viagem sem comer. Ele viajava como outros sábios viajavam para relatar a hadith, ditos do profeta. Como sabemos hoje que Imam Bukhari viajou o mundo só para compilar o seu livro conhecido como Sahih al-Bukhari. E ele pegou relatos corretos, colocou nesse livro, fez um grande sacrifício e esforço para pegar e juntar os ditos e trazer para nós hoje. Então, assim eram os sábios. Ele viajava, a viagem que eles faziam ou era para trabalho ou era para o Islã, para pegar conhecimento. Ele viajou para pegar conhecimento. E a pessoa, quando viaja para pegar conhecimento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Aquela pessoa que sair em busca do conhecimento, Allah facilita para ela o caminho do paraíso. Significa que Allah abre, ilumina o seu caminho, abençoa a sua vida aqui e na outra. Então não é diferente. Então esse homem viajou, ficou 3 dias ali sem comer nada. Ele queria só conhecimento. Ele tinha convicção com Deus, confiança em Allah, que Allah não ia abandonar ele, não ia deixar ele ficar com fome ou inseguro. Então ele passou por um pomar, ele viu ali várias maçãs e ficou com fome. Procurou o dono do pomar, não achou. Ele refletiu, falou: se eu comer uma maçã, eu vou vir no outro dia, que eu vou ter que ficar aqui mesmo, eu vou vir outro dia e vou falar com o seu dono, mas eu estou com muita fome. Estava com muita fome. Entendeu? Então ele foi, a gente tem que refletir o que é ter fome. Ele foi, pegou uma maçã, uma só, comeu. No dia seguinte, ele passou ali de novo. Encontrou um homem trabalhando naquele pomar. Ele chegou até esse homem e ali naquela região eram muçulmanos que viviam ali. Eram muçulmanos, pessoas de fé. Então ele estava acampado ali perto, naquela região. Então ele passou, ele viu um muçulmano trabalhando no pomar, falou: Assalamu alaikum. Isso mostra cumprimento islâmico, at-tahiyyat al-islam, educação islâmica. Quando você vê alguém, fala Assalamu alaikum, tanto para quem você conhece como não conhece. Falou Assalamu alaikum. Então o homem respondeu alaikum salam, que é de direito. Ele se apresentou e depois logo em seguida falou o ocorrido de ontem, que ele pegou uma maçã assim, assim. E o que eu deveria fazer? Ele não achava que o homem ia achar ruim por isso. Uma maçã, quem vai achar ruim? Que tem uma árvore, tem várias árvores, ninguém vai. Ele não ia, ele não achou que o homem ia ficar zangado por isso. Então, ele era um jovem. Então aquele homem falou assim: você pegou da minha maçã, do meu jardim, do meu pomar, e eu não te permiti.
Você está vindo agora, depois que você fez, está falando que você fez? Isso é um crime. Eu não vou te perdoar. E vou levar essa questão para Allah, o único, todo-poderoso, no dia do juízo final. E as pessoas que conhecem o Islã sabem que toda oração que você faz, ou caridade, ou hajj, peregrinação, ou qualquer outra boa ação que você fazer, no dia do juízo final, você pode perder essas ações para outro, ou para outros. Como assim? Se você xingou, ofendeu, roubou, cometeu injustiça, aquelas pessoas injustiçadas, ou roubadas, ou caluniadas por você, vai pegar a tua oração, vai pegar o teu hajj, vai pegar a tua caridade. Você vai perder essas coisas. E quando não tiver mais nada para dar, eles vão jogar o pecado deles em cima de você. Então esse homem pensou e começou a chorar. Falou, pelo amor de Deus, eu te faço qualquer coisa, por Allah, eu te faço qualquer coisa, mas vamos ficar quites nessa vida. Ele falou, não, você pegou e eu vou deixar para Allah. Allah é justo, Al-Adil. E falou, não quero mais conversa. E isso, o homem então que comeu a maçã, saiu, era jovem, e não conseguia mais, ele ficava todos os dias refletindo, chorando. Isso ocorreu durante 3 dias seguidos. Ele ia até o homem, até o pomar, conversava com o homem não queria perdão, não queria saber. Quando chegou no 4º dia, o homem olhou para ele e falou assim, já que você tanto vem até mim e falar sobre essa maçã que você comeu por injusto, me colocando você foi injusto comigo, fez uma injustiça. Então, eu vou te falar algo para você fazer, a gente fica quite. Acabou. Não vou levar isso no dia do juízo final. Então, o homem ficou contente, falou, fala o que você quiser. Ele falou, eu vou querer que você case com a minha filha. Case com a minha filha. Então, nesse momento, o jovem refletiu. Casar com a filha? Casar com a filha? Como assim? Eu comi uma maçã, vou casar com a filha? Isso é coisa fácil ou ele está brincando comigo? Eu falo, querido, eu estou falando de verdade, eu faço o que você quiser. Ele falou, pois bem, case com minha filha, que tudo vai dar certo, eu te perdoo. Ele falou, tá bom, eu caso com a sua filha. Só que saiba, a minha filha não enxerga, não escuta, não fala e não anda. Aí o homem tremeu dentro dele. Ele tremeu. Ele falou, vou casar com uma mulher que está vegetando. Qual que é o objetivo disso? Só que depois de fazer alguma istikhara, oração da orientação, suplicar muito a Allah, ele voltou para o homem, porque ele pensou, se é por Deus, quando você faz algo de verdade por Deus, Deus dá uma saída. Ele lembrou daquele versículo, quem teme a Allah, quem teme a Deus, ele dá uma saída. Deus dá uma saída. E manda o provento de onde você menos esperar. Então ele falou, se é por causa de Deus, eu vou fazer. Se é por causa de Allah, ele vai dar a saída para mim e vai mandar o provento. Não quero saber. Ele foi até o homem e falou, eu aceito casar com a tua filha. O homem falou, pois bem, vamos marcar o casamento e depois que a gente casar, eu passar a minha filha para você, eu vou te entregar ela. Marcaram um dia, ele foi ali na casa para fazer o Katab el-Kitab, fazer o casamento conforme a lei de Allah. Ele se sentou ali, estava o homem, estava o juiz na época, o juiz islâmico, e estavam alguns muçulmanos parentes da família. Então ele foi já praticamente cabisbaixo, temendo a Deus, sabendo que Deus vai dar, mas imagina você vai casar com uma mulher paralítica que está vegetando. Quando foi concretizado o casamento por escrito, o juiz decretou que é a esposa dele, o pai passou a filha, ele falou, agora venha cá, jovem, eu irei te apresentar a tua esposa. Ele foi com ele até os aposentos, o aposento, o quarto da sua filha. Ele falou, abre essa porta e
pode ficar à vontade com a tua filha, com a tua esposa. O jovem já estava cabisbaixo, triste, mas ele fez por Deus. Então ele abriu a porta, Bismillah, entrou no quarto. Assim que ele abriu a porta, ele encontrou, ele diz, uma luz, an-nur, uma luz vindo em sua direção. Uma jovem moça bonita e sorridente. Ele não entendeu mais nada do que estava acontecendo. Ele falou, Subhanallah. Quando eles sentaram para conversar, ela falou, está surpreso? Está surpreso comigo? Ele falou, sim. Pois o ocorrido, ela falou, eu sei do ocorrido. Eu sei o que aconteceu. Só que meu pai é uma pessoa que teme Allah. É uma pessoa que estuda o Corão e a Sunna dia e noite. E colocou o Corão e a Sunna dentro dessa casa, na prática. Ele contou para nós o ocorrido de um jovem que comeu de uma maçã e ficou preocupado com a maçã. Meu pai, ele viu esse teste que ele fez contigo. Ele viu que você ficou muito preocupado por causa de uma maçã. Então ele viu por vários dias que você tem uma preocupação, ou seja, temência com Deus, em Allah. E ele falou para mim, filha, eu vou escolher para você um homem verdadeiro, um homem virtuoso, porque você está na idade de casar. E eu confio no meu pai. Aquilo que ele apresenta para mim, eu aceito. Porque meu pai não quer, meu pai quer a melhor coisa para mim. Veja o comportamento de uma família. Meu pai não vai me entregar algo ruim. Então, meu pai diz, você por causa de uma maçã ficou muito preocupado. Um homem que teme a Deus. Então é esse homem que ele escolheu para mim. E ele não mentiu quando ele colocou você em teste. Quando ele falou que eu não enxergo, ele fez majaz, uma metáfora. No sentido igual Ibrahim, alayhi salam, o profeta Ibrahim falou, quando o pessoal do Egito queria pegar ele com a sua esposa, Sara. Só que ele falou, essa aqui é minha irmã. Ele não mentiu, falou, essa aqui é minha irmã na religião. Entendeu? Então o pai dela fez a mesma coisa, falou, ela não enxerga. Quer dizer, ela dizendo para ele, eu não enxergo, quer dizer que meu pai me educou para não ficar olhando coisas erradas. Para não ficar olhando na aura dos outros, coisa que não deve. Para não ficar bisbilhotando onde não se deve. Quando ele falou que eu não escuto, porque ele me preservou, quando tiver um lugar que está tendo corrupção, fofoca, calúnia, eu me retiro. Foi assim que o meu pai me ensinou, foi assim que a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele falou que eu não falo, porque ele me ensinou apenas a falar algo bom. Ele me ensinou o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem crê em Allah e no último dia, fale coisas boas, conforme o Corão e a sunna, ou então ficar quieto. Quando ele falou que eu não ando, porque ele ensinou eu caminhar para um lugar que vai de encontro com as palavras de Deus, mesquita, centros de aprendizado, entendeu? Lugar bom, lugar de corrupção eu não vou. E assim por diante. Então o pai dela não mentiu. Ele apenas falou dessa maneira para ver até onde ia aquele jovem. Então assim o pai viu e fez istikhara, conversou comigo, eu fiz a oração da orientação e aceitei isso que meu pai me escolheu. Eu acredito que você será um bom esposo para mim. Desse casamento, teve o grande fruto, a grande bênção. E as bênçãos dos frutos do casamento são filhos e filhas, não há dúvida. Nasceu Abu Hanifa. Abu Hanifa, esse grande sábio das 4 escolas, que é o primeiro das 4 escolas. Esse grande sábio é fruto desse casamento. Então, queridos irmãos e todos que estão nos escutando, nós devemos temer a Allah e nunca desacreditar. Confiar em Allah, independente da nossa situação, saber que tem a saída. A saída, para quem teme, para quem confia, para quem é sincero, para quem é verdadeiro, Allah vai dar. Allah nunca abandona um servo.
Então isso mostra que é importante a temência, a sinceridade, a veracidade, a religião. Mas para mim ter tudo isso, o mais importante é ter berço. E esse berço, essa educação, vem de casa, vem do pai e da mãe. Se o pai e a mãe são pessoas verdadeiras, boas, é óbvio que os filhos serão isso. Existem casos, exceções pequenas, porém, na maioria dos casos, os filhos sempre serão virtuosos, seguindo os passos do pai e da mãe. Então, nossa obrigação como muçulmanos é pegar o Islã de verdade e passar para os nossos filhos. Passar com exemplo, com conduta. É esse a história de hoje, lembrando aquele dito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse: Dunya sijnu limu'min wa jannatul kafir. O profeta falou que esta vida mundana é uma prisão para o verdadeiro crente. A vida mundana é uma prisão para o verdadeiro crente e o paraíso para o descrente, para o corrupto. Explicando esse dito. Se você é uma pessoa de fé, é um crente, um monoteísta, um muçulmano, essa vida mundana, existe coisas que Allah colocou como proibida, como ilícito. Se eu acatar isso e não praticar as coisas proibidas, acatar a ordem de Allah, temendo a Deus, em primeiro lugar, saber que Ele é o prudentíssimo, o sapientíssimo, eu largo isso por causa de Deus, Deus não vai me abandonar. Agora, a pessoa que não tem fé, ela vai querer fazer o que ela quiser. Lícito e ilícito. Vai realizar várias coisas. E nós, muçulmanos, sabemos que nós não podemos cometer crimes, assassinatos, roubos, adultério, fornicação. Uma pessoa que não tem fé vai praticar tudo isso. Só que na outra vida, ela será infeliz. Ela vai sofrer as consequências. Se não se arrepender e não ter o perdão de Deus, de Allah, o único todo-poderoso. Agora, um crente, ele vai ficar longe dessas coisas, mas na outra vida, ele terá o que ele quiser, o que ele desejar. Porque a meta de todo crente é o paraíso verdadeiro. O descansado e o descansado dele. O descansado era aquele que sofria na vida. Tinha sofrimento, mas ele era firme com Deus. Nunca desacreditava. Ele morreu, ele descansou e foi para o paraíso. O descansado dele é o oposto, era o corrupto. Era o incrédulo, um depravado. Ele fazia as pessoas, ou muitas pessoas, os animais, o país, todo mundo sofrer. Mas quando ele morre, descansado dele. Todo mundo descansa dessa pessoa e ele vai arcar com as consequências, com o sofrimento da outra vida. Que Deus nos livre do sofrimento e nos facilite para nós essa e outra vida. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu